Olá, meus queridos e queridas, bem-vindos de volta a esse canal. Como vocês estão? Se vocês já são espectadores deste canal, já dá o seu like. Por quê? Porque eu vou atender a pedidos aqui hoje. Se você ainda não me conhece, se você nunca esteve aqui, seja muito bem-vindo. Peço que você se inscreva nesse canal, porque nesse canal temos conteúdos sobre comportamento, temos alguns conteúdos bíblicos também. Lá para trás, né, se você for fuçar aí nele todo, eu convido você a fuçar. E vamos ter logo em breve conteúdos sobre enneagrama, também sobre psicanálise. Já estamos tendo, né, no Papo Terapia Temperamento sobre transtornos. Os vídeos nesse canal saem todas as quartas-feiras às 20h30 e todas as sextas-feiras às 20 horas. E nós falamos aqui de comportamento, temperamento, tudo. E de sexta-feira é o Papo Terapia. Então vem fazer terapia aqui com a gente. Se você quiser fazer terapia particular comigo também, tem como você me mandar um e-mail aqui e a gente conversa, tá bom? Mas hoje eu vou responder a uma pergunta, na verdade um pedido, né, que esta pessoa me fez. E se foi você, identifique-se aqui. Eu tenho quase certeza de quem foi, eu acho que foi a Márcia, mas se não foi, mil desculpas. Vamos seguir em frente. É uma pergunta que algumas pessoas já me fizeram, mas sabe o que eu percebo? Tem perguntas específicas que mais pessoas poderiam se interessar em saber, só que são aquelas pessoas que amam o assunto temperamento que se interessam, ou aquelas que começaram a pesquisar sobre o assunto temperamento, começaram a se interessar sobre e perceberam que isto pode acontecer. Isso acontece também quando você observa muitos outros. E é muito legal, né, gente? É muito mais interessante e divertido a gente observar os outros por algum prisma, sabendo de alguma coisa a respeito de comportamento, do que apenas bisbilhotar a vida alheia. Mas se você se interessa muito em saber, né, o que está acontecendo com essas pessoas, então você... Sabe uma coisa que... Nossa, eu tô fugindo completamente do tema, né? Mas tudo bem, uma coisa muito interessante que eu quero falar para vocês que eu faço. Acho interessante vocês saberem isso, porque todo mundo gosta de saber da vida pessoal do youtuber aqui por trás das câmeras, né? Quando eu vou em algum shopping ou em algum restaurante que tem bastante gente, eu fico observando as pessoas. Normalmente, quando eu vou em shopping, eu fico reparando o estilo das pessoas. Mas não achando feio ou bonito, olhando a interessância do estilo dessas pessoas, né? E como é peculiar, como é diferente, como as pessoas são muito diferentes umas das outras. É muito legal isso. Olha, o comportamento também. E quando eu tô em restaurante, eu fico imaginando assim, fico pensando, do que será que eles estão falando, né? Como será que tá essa conversa? Será que eles estão se entendendo? Será que um que tá falando, o outro tá prestando atenção? É muito legal isso. Ah, e quando eu tô em aeroporto, eu fico olhando para as pessoas e pensando, pra onde será que essa pessoa tá indo? Será que tá indo visitar algum parente? Será que tá indo ao trabalho? Será que tá indo só passear? Será que é uma pessoa que tava cansada de trabalhar com coisas chatas e falou, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar minha mala e vou sair pelo mundo? E eu tenho vontade de parar essas pessoas e perguntar. Vou falar pra vocês que quem sabe um dia, né, com algum propósito, vai que Deus me concede a graça de eu ter algum tipo de, de matéria para fazer sobre isso, e eu vou fazer, vou postar aqui para vocês. Mas sem mais delongas, vamos ao que? Ao que foi me pedido. Eu fiquei falando bastante porque eu queria mesmo bater esse papinho com vocês, e também porque o vídeo é curto, porque é praticamente uma pergunta que a pessoa me fez. Se o temperamento do cônjuge pega. A pergunta que a pessoa me fez foi essa. Se você, né, que convive com uma outra pessoa há muitos anos, se você acaba pegando o jeito, pegando alguma coisa do temperamento dessa pessoa. E
impossível dizer que não. Sabe por quê? Porque olha só, o temperamento, você nasce com ele, né? Cresce com ele e tudo. Mas vamos pensar numa coisa aqui. Uma criança sanguínea criada por coléricos e sanguíneos vai ser de um jeito. Uma criança sanguínea criada por melancólicos e fleumáticos, ela vai ser diferente. Ela vai ter alguns pontos na sanguinice dela que são mais a menos do que aquela criada com coléricos e sanguíneos, entendeu? Então, isso vale da mesma forma para uma pessoa, o cônjuge, né? Então, eu vou dar um exemplo. O meu marido é sanguíneo colérico e eu sou melancólica colérica. Ele era muito, no começo, de trazer gente na minha casa que não tinha nada a ver, ao meu ver, tá? Então, o nada a ver que eu falo é com a minha régua, não com a sua nem com a dele, porque na régua dele tinha tudo a ver. Então, ele tinha cliente, ele convidava os clientes dele para churrasco na minha casa. E eu achava assim, nada a ver ter amizade com o cliente. Ele tinha uma loja de material para construção. Mas hoje, pensando bem, olha só, a pessoa, ela vai construir a casa dela. Então ela passa a frequentar uma loja de material de construção, e a cidade que a gente morava era uma cidade muito pequena, então o cliente se fidelizava lá. Ele ia desde a terraplenagem até o acabamento da casa, ou seja, ele convivia com o meu marido e com os vendedores da loja 1 ano, às vezes 2 anos, e tem gente que leva 3, 4 anos para construir uma casa, mas eu não era capaz de entender isso. A falta de sabedoria, né, meus amores? Por outro lado, eu achava isso tão absurdo, que eu comecei fora as brigas sobre esse assunto, eu comecei a ministrar com ele, e nos aconselhamentos eu comecei a falar também, né, pra pessoa que nos aconselhava, olha, eu acho isso um absurdo. Outra coisa que eu achava um absurdo, ai, eu engasguei, quando chegava uma visita na minha casa, ele mostrar a casa. Eu não entendia isso. Como assim? Vem aqui no meu quarto conhecer a minha cama. Para mim não fazia sentido nenhum isso. Mas a minha criação foi dessa forma. Na minha criação, visita não vai conhecer a casa. A não ser assim, ai, vem aqui no meu quarto que eu vou pegar uma blusa pra você, não sei o quê. Você tá precisando de alguma coisa? Vem aqui que eu vou pegar uma toalha pra você. Vai ali no roupeiro, vai ali no quarto de fulano que tem um negócio ali em cima, pode pegar pra você. Sabe assim? Agora fazer tour por dentro da casa eu achava um negócio surreal, irracional. E então eu era 0 visitas e ele era 100% visitas. O que começou a acontecer? Com as nossas negociações, ele começou a ficar mais sussa com isso, ele começou a entender, inclusive, de nível espiritual dessas visitas, adentrando aos quartos, sentando ou pondo a mãozinha na cama, sabe esse tipo de coisa, né? Tendo, assim, intimidades. Então, ele passou a entender melhor sobre isso, eu passei a entender melhor sobre a vontade dele, o prazer dele de mostrar a casa, porque, afinal de contas, é uma conquista, né, pro homem. Olha o que eu tô podendo oferecer pra minha família, prover, né? Então, eu não tô falando de troféu, de orgulho, de gente que quer aparecer, quer ostentar, não estou falando disso, certo? Estou falando de gente tratada. Então, eu acredito sim que os maridos e as esposas acabam pegando um pouco do temperamento do outro, tanto que
Há uns anos atrás eu fiz um teste com um casal que era casado há 25 anos. Eles eram jovens, né? Tinham lá na faixa dos seus 45, e eram casados há 25 anos. Eu fiz o teste de temperamento com eles. O dele deu sanguíneo, colérico, fleumático. Então, o intelecto deu mix de sanguíneo com fleumático, o controle deu colérico e o afeto deu fleumático. E o dela deu sanguíneo, fleumático, sanguíneo com fleumático. Aí o controle, eu não lembro se era melancólico ou fleumático, e o meu Deus, afeto supina. Eu sei que no papel eles estavam parecidos no teste, né? Deu bastante coisas parecidas, correlacionadas. Porém, na vida, na essência dos dois, os dois eram muito diferentes. Aí, na hora, eu saquei o que aconteceu, né? Ele veio sanguíneo colérico e ela veio supina fleumática, e ela acabou se tornando mais sanguínea e ele acabou se tornando mais fleumático. E eu achei isso genial e lindo. Por quê? Porque com o tempo, um vai aprendendo com o outro. Com o tempo, aquele que era muito nervoso, se ele convive com o outro que era muito calmo, ele acaba ficando mais equilibrado, calmamente, assim, sabe? Então, gente, é possível sim. Se vocês tiverem mais perguntas, se vocês tiverem mais coisas relacionadas a isso, mais curiosidades, perguntem aqui. Vocês sabem que eu faço os vídeos. Deem mais sugestão de vídeo que eu vou fazer com certeza. É claro que o temperamento eu vou dar um tempinho quando eu começar a falar de enneagrama para ficar uma coisa organizada no canal, tá bom, meus amores? Mas não deixem de pedir de temperamento, porque a qualquer momento voltamos com o papo de temperamento. Não percam de sexta-feira o Papo Terapia. Estamos nesses dias falando de transtornos, muito legal, coisa que vocês costumam me pedir muito, tá bom, meus queridos? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.